skincare para bebês. E eu não entendo de verdade por que tanto perfume, uma vez que o perfume mesmo pro adulto pode ser um problema. Time lindo, como esteticista eu consigo trazer algumas dicas do que vocês podem aplicar num bebê como produtos. Afinal, não só eu estudo pele, mas também tenho um bebê de 10 meses. Eu vou começar com 3 produtos principais que eu diria que são os únicos que realmente importam para vocês se preocuparem, serem mais cuidadosos, mais cuidadosas, porque o bebê tem uma pele muito frágil. E aí tem algumas adições que eu vou deixar pro final, que eu acho que podem ajudar em alguns casos específicos, ok? Então vamos começar pela pomada. Gente, na Áustria não se usa pomadas preventivas em bebês. Isso me chamou muito a atenção, porque nós no Brasil, pelo menos eu quando era bebê, me lembro muito de como o hipogloss era o hype, podemos chamar de hype. E eu tentei várias pomadas no meu bebê. Então aqui vai vir uma particularidade. A única que eu gostei foi a Bepantol. Vocês vão ver que ela tá com outro nome aqui, porque na Áustria ela chama Bepanthen, tá? É a mesma pomada aqui do Brasil, que é a Bepantol Baby. Ela é fantástica. Ela tem uma consistência mais grudenta, isso é o perfil de pomadas. É para realmente garantir que aquela pele fique bem aveludada, poderíamos até chamar de besuntada, porque assim, tudo que tenta grudar ali não consegue por causa da pomada. O cocô, o xixi, às vezes o bebê tá com alguma condição, né? Porque pode ter diarreia, enfim. Você tem uma opção de uma coisa que vai criar essa película. Só que o que acontece, pelo menos comigo, gente, o hipogloss, ele muitas vezes ficava até meio ressecado, então ele ficava muito branquinho e grudado demais, era difícil de tirar com lencinho e tal. E aí você acaba por lavar mais, então tomem cuidado com isso. O bebê não precisa, tá, de tantos banhos ou esfregar demais. Tem um negócio do final que eu vou falar das adições que eu acho gravíssimo aqui do Brasil. Bem sério mesmo em relação à pele do bebê. O Bepantol, o Bepanthen, cria essa película, mas ele ainda fica um pouco mais transparente, ele vai ficar mais oleoso e assim que você vai removendo, vai saindo, vai ficando bem confortável e mesmo que sobre algum resquício ali que a gente não enxerga, ele ainda é mais hidratante, então quando você for lavar no banho, vai dissolver e não fica nada tipo pesado, sabe? Parece que grudado demais. Eu cheguei a usar até medicamento no Ragnar. Ele teve algumas assaduras mais fortes ali logo, quando muito pequenininho e na transição para alimentação, quando você começa a introdução alimentar com 6 meses. A gente começou com 5 meses e meio, mais ou menos, e ele teve também uns contratempos no intestino natural, e aí o cocô, muitas vezes, ele sai com uma outra consistência, com um outro pH, enfim. E aí ele pode machucar mais a pele do bebê. Gente, isso aqui é fantástico. Então, assim, não é uma publi, poderia ser com certeza, mas é só pra vocês saberem que de todas as pomadas que eu testei algumas, eu poderia trazer desde a Nistatina, que é muito famosa aqui no Brasil, como também, no caso, o hipogloss, que é muito usado, usei todos os tipos de hipogloss, nada superou. Eu diria que o preventivo vale e você não precisa passar muito, tá bom? Acontece contratempos e não é só o tempo da fralda, mas às vezes como tá. Por isso que eu acho que é um preventivo interessante, apesar deles não usarem na Áustria, eu faço uso preventivo. O segundo ponto é um negócio que me pegou, assim, porque eu comecei usando um produto que eu amei. A gente pode pôr uma foto, eu e a Érica. É um sabonete do Boticário para bebês, que ele é uma loção de banho e hidratante. Inclusive, eu recebi outro dia no direct, né? A pessoa falou, Thalita, mas isso não é sabonete. Na verdade é, mas ele é uma versão cremosa, mais como um hidratante. É isso mesmo. Por quê, gente? Já vai entrar um pouco no problema do Brasil. Essa pele não tá suja, gente. Pelo amor de Deus. Uma mania nossa de querer usar, lavar e... O bebê não fica sujo assim, ainda mais um bebê muito pequenininho. Quando ele vai ficando maior, ele fica mais sujo, mas ainda assim não é tão difícil de tirar a sujeira de um bebê. Imagino que algumas mães, pais agora podem falar, você não tem noção do que pode acontecer. Eu imagino, né, que em algumas situações aconteça, mas dia a dia você não precisa lavar tanto assim. O sabonete precisa ser cremoso, ele precisa ser um hidratante. Então essa ideia que eu falo muito pra vocês sobre a pele do rosto, cuidado com os sabonetes de pele do rosto, é a mesma ideia para um bebê e você pode ainda extremizar, porque a pele do bebê, ela tem uma grande absorção, né? Ela é uma pele muito novinha ainda, ela não tem tanta barreira e ela vai sim sensibilizar com sabonetes. Logo, prefira versões cremosas. Eu tenho um aqui que até não é brasileiro, mas acredito que tenham versões muito parecidas. Se você aí conhece algum, deixa aqui nos comentários pra gente, mas basicamente ele é feito com óleo de amêndoas e ele é bem branquinho. Ele sai, gente, um creme. Ele é cremoso, tá? Ele é um leitinho, assim, ele é bem leitoso, não faz espuma, não arde os olhos do bebê, ele não tem perfume
E ele ajuda que você limpe áreas que precisam ser limpas, como muitas vezes a cabecinha que tá mais suja, porque acontece, né? Agora que o Ragnar come, gente, eles passam a mão no cabelo, eles acabaram de comer. E aí, claro, se fez muito cocô, o cocô às vezes vaza. Então tem áreas ali, principalmente eu diria pescoço e virilhas, sempre vai ter alguma sujeira, uma sujidade que você vai cuidar mais. Do contrário, é isso. E aí tem uma dica que eu recebi recentemente da pediatra que não funcionou ainda pra mim. Talvez vocês consigam me ajudar. E faz sentido a ideia dela, mas basicamente é você colocar um pouco de óleo no banho, óleos de banho mesmo, que ficam na superfície da água e vão se agarrando na pele do bebê. Então quando você vai pegar o bebê ao final do banho, ele tá super hidratado. Só que, gente, vira uma meleca, pelo menos o que tinha lá disponível que eu comprei, vira uma meleca e o óleo gruda nos brinquedos, nos livros, porque tem aqueles livros de banho. Faz o quê? Lava todo dia? Tira o bebê, bota ele pra dormir, aí você vai ficar lavando tudo que você usou no banho. Eu achei um pouco complexo, não vou mentir. Então, por enquanto, esse tipo de produto eu diria que é fantástico. Esse do Boticário eu amava. O Ragnar passou a ter uma dermatite recentemente. Não acho que foi o sabonete, tá? Porque ele é bem gentil. Mas a água da Europa é uma questão. Então, não sei se você já ouviu falar, mas o fato do calcário, que a água ela é mais dura, ela resseca mais e ela acumula esse sal na pele. E aí você não pode dar tantos banhos de imersão num bebê. Por isso veio essa dica da pediatra pra eu pôr óleo no banho dele, tá? Se vocês tiverem dicas em relação a isso, quiserem compartilhar aqui embaixo, eu vou ler com certeza. E mais mães podem se beneficiar. Mas basicamente o que a gente tenta fazer pra driblar essa questão é dar mais banhos de chuveiro. Então ele fica no nosso colo, seja no meu ou no do pai, do Leandro. E aí a gente dá um banho que ele não fica tanto dentro da água. O que é uma pena, porque dá pra explorar, brincar, é gostoso, né? Mas enfim, então o resto do bebê, só água, gente, tá show, tá bom? E não tem problema, como a água aqui do Brasil é mais gentil, não teria problema. No sul falam que também não é tão gentil, né? Mas na sua grande maioria do Brasil, não teria problema se você sempre hidrata esta pele depois do banho, ok? E aí, claro, o óleo de banho pode ajudar nesse sentido, mas aí escolhe as suas batalhas. Você vai ter que ficar lavando tudo depois. É isso que eu não sei ainda o que eu vou fazer. Mas basicamente é você ter hidratantes. Existem tipos e tipos de hidratante no mercado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só de hidratantes para bebês. Tem muitos. Esse é um dos meus favoritos, apesar de eu não achar o mais barato. Então, esse aqui da La Roche pode ser usado em bebês muito pequenininhos, tá? Bebê recente mesmo, bebezinho, newborn. E ele é um tipo de hidratante que vai criar aquela barreira externa, não tem permeabilidade, não é essa a proposta. Inclusive, por isso ele é feito para você poder aplicar numa pele danificada, vamos chamar assim, machucada. Ele fala isso aqui, tá? Que ele é um produto para reparação. E aí você consegue criar gentilmente uma gordura nessa pele, ok? Basicamente é você passar, massagear um pouquinho, principalmente áreas mais sensíveis, e que vai ter mais ou menos essa mesma proposta. A diferença é que aqui você tem uma versão mais fluida, confortável, que seca um pouquinho, que evapora um pouquinho. E assim que você coloca o pijaminho do bebê, já era, tá ótimo. Então, deu o banho, passa o creminho, aproveita até às vezes a pele tá mais relaxada, né, pós-banho, e aí você já põe o pijaminha. É sucesso. Basicamente, esses são os produtos mais importantes, tirando o protetor solar, que é recomendado depois dos 6 meses. Mas eu diria que se você puder preferir o uso das roupas UV, então sempre coloquem roupa UV em bebê, gente. Tomem bastante cuidado. Chapéu, boné, e deixem eles mais na sombra. Por que eu falo isso? Porque o seu bebê já está absorvendo radiação na sombra. Na praia, em especial, o Ragnar acabou de conhecer a praia. Ele estava deitadinho dormindo, por exemplo, na areia. Todos os lados vinham radiação. Por quê? Ela bate na areia e vem na gente. Ela bate na água e vem na gente. E você quase não tem barreiras, árvores, paredes e etc. Um pouco diferente da piscina. Existem protetores bem interessantes no mercado. Eu gosto muito da Nivea. Tem Nivea Kids, Nivea Baby. Mas existem muitas possibilidades. E se você me perguntar, Thalita, e a absorção? E o perigo? E os parabenos? Aí agora que acho que é uma parte polêmica do vídeo que eu pedi pra vocês esperarem um pouquinho que eu falaria. Uma coisa muito doida que acontece no Brasil. Já acontece isso nos adultos. Não seria diferente nas crianças. Amadurecendo aqui a ideia. Basicamente, os produtos para bebês no Brasil, de um modo geral, são muito perfumados. Incrivelmente perfumados. Eu não sei o que acontece. Que a gente entendeu, em algum momento, que isso nos fazia mais feliz, talvez? Sei lá, gente. O que acontece é, no início da vida para um bebê, uma das coisas mais importantes para ele é o cheiro. Eu não sei se vocês já viram isso, já leram, acredito que muita gente conhece, né? Mas basicamente o bebê também se conecta aos pais, aos cuidadores principais, pelo cheiro, né? É um dos primeiros sentidos que ele percebe. Sendo assim, passar uma coisa perfumada no seu bebê pode já gerar um problema aí, pensando que vai confundir um pouco esse olfato muito sensível.
além disso, se a gente for falar de pele, que é justamente o que me deixa meio chocada, a absorção dos perfumes costuma ser um tanto crítica até para adultos. Aumentam as chances de alergia, fazem com que esse produto tenha uma permeabilidade maior, dependendo de como ele é formulado. E se não bastasse tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, que eu sei que é bastante coisa, a galera ainda passa em grande quantidade. Então existe uma absorção. O que eu quero dizer com grande quantidade, gente? Toda hora passa alguma coisa da criança pra ficar cheirosa. Pra quê? A criança tem um cheiro próprio. Até tem uma brincadeira que os bebês podiam ter um cheiro em frasco, pra você sentir o cheiro do bebê. E não é Johnson's, não é Mamãe Bebê, não é, entendeu? Inclusive esse do Boticário, o cheiro é maravilhoso, não é ruim. Mas a gente não precisa disso. E por que eu tô trazendo isso com tanta chatice, gente? Porque existe uma absorção dos óleos essenciais. Existe, sim, um aumento da sensibilidade dessa pele. E por que fazer isso num bebê? O começo da vida do bebê é onde ele tá mais fragilizado, é uma construção de proteção ou desconstrução, né? Ou destruição dessa barreira. Então, assim, tomem cuidado com isso, ok? O que eu posso assegurar a vocês, que eu achei legal trazer como dica extra, é que você poderia fazer uso de óleos vegetais. Esses eu acabei de pedir pra Harmonie. Nesse canal, a gente tem um bando de louco viciado em óleo, né? No caso. Esse é o de jojoba da Harmonie. Temos desconto. Tem várias possibilidades no mercado, gente. Eu gosto muito porque sei da procedência, confio na marca. E olha o tamanho do vidro. Ele é gigante, né? E você até pode fazer uso de óleo essencial em bebês. Por exemplo, aqui a gente tem a lavanda. Se você quiser colocar uma gotinha no banho. Uma gotinha, galera, não na criança, tá? Obrigada. Tem mais um que eu gosto muito aqui. Eu acho que o que eu mais usei esse ano foi esse aqui nele, ó. De todos os óleos que eu gosto e tenho, esse foi o que eu mais usei. Esse foi o que eu mais usei no Ragnar. O óleo de amêndoas, ele não só na gravidez, como na lactação, você vai conseguir usar muito. Então, você ajuda na flexibilidade desse tecido. Já tem diário da gravidez aqui pra vocês, tá? Pra ajudar, inclusive, na prevenção de estrias. E depois você pode usar no bebê. Como isso é uma gordura, ele não tem perfume, não tem nenhuma outra adição, ele cria essa barreira que eu tava contando do hidratante. Mas você também pode usar pra fazer limpeza de coisas mais grudadas no neném. Sabem quando tem aquela crosta na cabecinha? É super normal. O Ragnar ainda tem. Às vezes você vê que tem uma outra casquinha ainda saindo. Você pode massagear levemente com óleo, vai tomar banho, sai completamente, ok? Isso é um processo, né? Naturalmente. Umbigo, só que a gente não lava, tá? Eu não sei se vocês sabem disso. No começo, a gente praticamente não faz imersão, tem que ter bastante cuidado até o umbiguinho cair, né? Essa é uma orientação da Áustria. Não sei como é no Brasil, mas sim, a gente tem que tomar cuidado, tá? Depois que caiu, a gente só higieniza com cotonete. E agora que ele tá maiorzinho, eu pego um cotonete, um pouquinho do óleo, seja de amêndoas ou de jojoba, e passo dentro do umbiguinho antes de tomar banho. Também tira ali a gordurinha, a sujeirinha, pronto. Às vezes, se o seu bebê rolou na terra, brincou com alguma comida que grudou muito, novamente, você pode pegar o óleo de amêndoas, massageia levemente ali onde tá grudada essa sujeira, e aí você dá o banho. Não tem problema nenhum, inclusive se você usa um sabonete diferente desse, que é super cuidadoso e tal, mas passa só um pouquinho, porque aí você não vai ficar esfregando o seu bebê dos pés à cabeça e removendo essa sujidade, vamos dizer assim. De tudo isso, gente, a minha ideia com esse vídeo é só poder ajudar vocês a terem um cuidado que seja de uma forma saudável pro seu bebê. Esse começo da pele, que é uma pele muito frágil, ela é uma pele muito exposta, é uma pele sim que absorve mais, por isso você não precisa ficar aplicando um monte de coisa. E eu não entendo de verdade por que tanto perfume, uma vez que o perfume mesmo pro adulto pode ser um problema. Então cuidado com os produtos muito perfumados. Se eu puder ajudar de alguma outra forma, vocês me avisam. Eu acredito que essa é meio que o básico dos cuidados e trouxe pra vocês os meus favoritos, mas tem alguns outros favoritos, acho que poderíamos falar mais se vocês quiserem. Me conta aqui se teve alguma novidade, se tem um negócio que você podia compartilhar com a gente, contar pras outras pessoas também, tá? Nosso abraço. E eu amei gravar pra vocês no verão, sentadinho aqui fora, tomando um cafezinho. Tchau, time lindo.